nós quando somos salvos. A regeneração é obra total de Deus, né? O homem é um mero objeto nessa obra, ou o homem tem, com a sua decisão e com a sua escolha, inclusive as escolhas feitas a cada dia, algum tipo de papel a ser exercido nessa questão. Está no ar o Vejam Só. Eu sei que você está curioso ou muito curiosa para saber quem são os debatedores de hoje. Você que acompanha o Vejam Só já os conhece de outros debates. Conosco o pastor Elcio Bernardino Correia, da Igreja Batista Regular de Diadema, ele que é deão no Seminário Batista Logos. Paz e graça, pastor Elcio, tudo bem? Graça e paz, tudo bem, graças a Deus. Onde é que fica o Seminário Logos? O Seminário Batista Logos fica na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 2747, no Jabaquara. Pertinho da estação Jabaquara do metrô. Bem perto. O senhor trouxe um cartaz para anunciar alguma coisa? O que é? Tudo bem, então nós estamos convidando a todos os ouvintes para essa semana, quinta, sexta e sábado, para uma conferência missionária que nós teremos ali em nossa escola, Missões no Contexto Global, onde também será lançado um novo curso de missões transculturais. Então, todos estão convidados. Quem que é o preletor principal? É o pastor Norman Nicholas. Ele foi pastor aqui no Brasil, plantou 4 igrejas do nosso movimento, voltou lá para os Estados Unidos, plantou várias outras igrejas lá nos Estados Unidos, Canadá, México, então é bem conhecido na área de missões. Então, pastor Norman Nicholas, quais são os dias? Então, vai ser quinta, sexta e sábado, 21 a 23 de novembro. Então, depois de amanhã, sexta e sábado. Exatamente. É isso? Tá joia. Valeu. Muito obrigado. Mais informação você pode obter no site www.vejamsó.com.br, porque lá você tem o contato, né, do pastor Elcio, e com isso você consegue as informações necessárias para esse evento. Do outro lado, nós temos o pastor Elias Soares de Moraes, que é da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Ipiranga, teólogo, escritor e apoiador dos estudantes da Bíblia, porque ele tem uma livraria abençoadíssima e abençoadora lá na Conde de Sarzedas. Pastor Elias, paz e graça. Amém, pastor Heber, reverendo Heber, e paz e graça para nosso amigo aqui do lado, pastor. Um beijo, um abraço para minha esposa, para Abigail, que agora há pouco acabei de vê-la participando num programa, e um abraço também para o pastor Gilmar e para a sua igreja Adorar e Redenção e para todos os membros. Onde fica a livraria do irmão? Fica na rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27, no bairro da Liberdade. Ali é a Rua dos Crentes, né? É a Rua dos Crentes. Aliás, pastor, ela chamada de Rua dos Crentes, foi ali que começou a Deus é Amor, é isso? Parece-me que foi ali. Tem ainda a igreja Deus é Amor, que fica bem próximo ao shopping, onde nós temos a loja. Perfeito. E a loja Crescendo na Fé? Crescendo na Fé. Antes, quando eu trabalhava na rádio, eu anunciava a loja. Aí uma irmã entrou no ar e falou: pastor Elias, o senhor é maçom? Eu falei: por quê? Porque o senhor está sempre anunciando a loja. Ah, não acredito nisso. Que é isso? Não, mas eu achei muita graça. Fala sério. Livraria Crescendo na Fé. Livraria Evangélica Crescendo na Fé. Tá bom, hein? Puxa vida. Foi demais. E repete o endereço, por favor. É Rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27, fica ali no bairro da Liberdade, em São Paulo. Então agora vem o meu achaque. Quem for à sua livraria, olha só, e disser: viu o senhor no Vejam Só, que desconto o senhor vai dar? Olha, nos meus livros você já tem garantido 50% de descontos, inclusive aquele livro Perguntas Difíceis de Responder, que já esgotou há mais de um ano. Agora, dia 29, a gráfica ficou de entregar para mim. No dia 29, Perguntas Difíceis de Responder, volume 13, que graças a Deus foi um sucesso. Então, a partir do dia 30, você já pode ir na livraria, que você vai ter 50%. Isso fora o dicionário etimológico de nomes bíblicos. Aliás, se você está grávida e quer saber o significado dos nomes bíblicos, dicionário sensacional, escrito pelo irmão Elias Soares Moraes. Muito obrigado pela presença de ambos. E nós vamos aprender mais um pouquinho com a matéria que apresenta o tema de hoje. Vejam só.
Muitas vezes vem à nossa mente a dúvida quanto à necessidade ou não de fazermos boas obras para sermos salvos. A palavra de Deus nos revela de forma clara que a nossa salvação é um dom gratuito de Deus e não há necessidade de praticar nenhum tipo de obras para ser salvo. O homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Já alguns irmãos acreditam que para ser salvo é necessário também fazer algumas obras. Mas para que servem estas obras? Segundo o trecho presente em Efésios capítulo 2, versículo 10, Deus preparou as boas obras para os salvos andarem nelas, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Em uma outra passagem presente nas Escrituras do livro de Tito, Deus coloca que as boas obras servem para darmos exemplos uns para os outros. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. No livro de João está escrito que as boas obras servem para mostrar que a pessoa tem uma vida transparente e que não há nada para esconder, nem do seu irmão, nem de Deus. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mas quais são as obras que o Senhor espera de nós? Ajudar os necessitados? Ele espalhou, deu aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória. Fazer justiça aos que precisam? Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Se a salvação é obra exclusiva de Deus, por que o salvo tem de confirmá-la com obras? Isso é o que discute o Vejam Só desta noite. Quem de vocês dois é o mais velho? O senhor nasceu que ano, pastor? Sou de 62. E o senhor? 68. Tem certeza? 1968. Então o senhor é o mais novo. Claro. O pastor Elias é o mais velho. Vê como as aparências enganam? Olha só. Se eu tivesse que apostar, eu apostava que o senhor era o mais velho. Sério? É? Tá bom. Tá? Então, o mais velho é quem começa as perguntas. Mas vocês só vão fazer as perguntas a partir do próximo bloco. Eu queria que o senhor agora explicasse para nós qual é a posição que o senhor veio defender. Bom, eu vim defender o seguinte, que Deus, Ele quer salvar toda a humanidade e Ele salva por meio da sua graça. O objetivo dele é salvar todos. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, como é que Ele salva? Por meio da sua graça. Eu não creio na salvação pelas obras. As obras, elas não têm poder de salvação, senão nós anularíamos o sacrifício do Calvário. Mas eu entendo que apesar de Deus salvar pela sua graça, o homem precisa colaborar no sentido de crer e confessar o nome do Senhor Jesus, como está em Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, serás salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a fé é uma condição sine qua non para que você se aproprie da salvação que é oferecida gratuitamente por Deus. O senhor é defensor do arminianismo? Arminianismo. Então, o homem tem uma participação na salvação? Tem uma participação na salvação em crer e se arrepender. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso é tarefa do homem. Isso é tarefa do homem e não de Deus. Deus não pode crer por você e nem se arrepender por você. Tá bom. Muito obrigado, pastor. Do outro lado, nós temos o pastor Elcio Bernardino Correia, ministro da Igreja Batista Regular de Diadema, né? Ele que é deão, é pastor do Seminário Batista Logos. Ele é pastor dos alunos do seminário, né? Como bom deão. Pastor Elcio, qual é o ponto de vista que o senhor vai defender? Ok, então nós vamos colocar aqui que os batistas, né, nós cremos que o Senhor Jesus, Ele veio realizar a obra da salvação e Ele terminou essa obra da salvação. Ele fala na oração intercessória, que serve para aquele povo daquela época e também para nós, os crentes de hoje,
que ele completou a obra que Deus Pai lhe havia dado. Também ele, na cruz, ele completou a obra da salvação quando ele disse: está consumado. E a partir daí, depois da ressurreição, obviamente, ele envia o Espírito Santo, segundo João 14:16, para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Também, a partir daí, qual que é o significado das boas obras, o sentido das boas obras? Então, nós vemos que tem dois propósitos principais para as boas obras. Primeiro, obediência. Então, o crente cumpre as boas obras para obedecer a Deus. Por exemplo, a grande comissão, o crente obedece, fazendo as boas obras, evangelizando, aconselhando, fazendo discípulos, como é estabelecido ali na grande comissão. Também, o Senhor Jesus Cristo mesmo disse que nós, como cristãos, faríamos obras ainda maiores depois em nosso ministério terreno. A igreja faria obras maiores em extensão e também em quantidade, demonstrando sinais do reino aqui no mundo. Então, primeiro, por que o crente deve fazer boas obras? Para obedecer. Segundo, por que o crente tem que fazer boas obras? Para demonstrar, para evidenciar uma transformação de vida. Então, se ele é salvo por Deus, e essa salvação transforma. Então, as obras, na realidade, e as boas obras, tem mais, segundo os textos que nós vamos estudar aqui, eu me preparei para Filipenses 2 e 2 Pedro. Então, esses textos aí tem mais a ver com a doutrina da santificação, tá certo? Então, mais do que, é óbvio, né, tá dentro da soteriologia, mas está mais apontando para a santificação. O senhor, a posição que o senhor vai esposar está mais alinhada com o calvinismo? Mais alinhada com o calvinismo. É lógico que a gente assume essa posição mais pela facilidade teológica de compreensão. A gente sabe que quem é arminiano é calvinista, mas sou batista e é mais para a linha bíblica mesmo, né? Tá. Mas em termos de soteriologia, em termos teológicos, calvinistas, sim. Calvinista. É moderado no meu caso. Tá, claro, sem dúvida. Tá bom. Ok. Então a salvação é obra de Deus. Sim. É Deus quem realiza. A salvação vem do Senhor, Jonas 2:9, é Ele que concede a fé, é Ele que concede o arrependimento, e é claro que Ele não crê por nós, mas é Ele que opera, e se não fosse Ele, nós não seríamos salvos. Eu não resisto à tentação, eu não consigo. Vai ter não batista no céu? Claro. Ah, então tá claro, bom. Claro. Diversas, de várias linhas. Né? Amém. Porque eu não sou e eu quero ir pro céu. Várias pessoas. Glória e vai ter, e também alguns batistas não estarão no céu. Eu sei de um monte de presbiteriano que não vai. Isso eu tenho certeza. Tá bom, irmão, obrigado. Desculpa a brincadeira. Mais uma vez nós estamos discutindo a questão da participação humana ou não na obra de salvação. E quem vai começar a perguntar é o pastor Elias Soares de Moraes, ministro da Igreja Assembleia de Deus, lá no Ministério Ipiranga, além de teólogo, escritor, e entre outras coisas. Pastor Elias, sua primeira pergunta. Bom, eu trouxe aqui algumas perguntas, preparei 5, né? Espero que dê para comentar pelo menos umas 3, né? A minha primeira é bem simples, é básica, de acordo com já vi a exposição do pastor. É a seguinte: uma vez que o homem sem Cristo, ele está morto, e por isso, de acordo com a confissão de fé reformada, o calvinista, está impossibilitado de crer para ser salvo, eu pergunto, como se dá o processo de salvação na vida do homem? Ele é salvo para crer ou ele crê para ser salvo? 3 minutos para a sua resposta, pastor Elcio. Processo da salvação para o homem. A salvação, conforme nós já introduzimos aqui, a salvação vem do Senhor. Então, o processo da salvação no homem começa do alto, começa de cima. Então, na realidade, o Espírito Santo, né, enviado por Jesus Cristo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Senhor Jesus mesmo explica, né, do pecado para algo, da justiça, e assim ele fala, ou seja,
O homem crê porque a fé é gerada por Deus, né? O Espírito Santo gera essa fé nele. Ele crê, ele é regenerado porque o Espírito Santo o convence do pecado, da sua situação pecaminosa. Porque ele não o faria naturalmente, porque ele está morto em delitos e pecados, conforme Efésios 2, que o pastor até citou aqui, Efésios 2:1, né? Ele está morto em seus delitos e pecados. O profeta Jeremias fala assim que o coração do homem é enganoso, quem o conhecerá? O profeta Isaías, se não me engano, fala que capítulo 1 fala que a sua mentalidade, o seu coração é corrupto e também ele não tem condição de buscar a Deus. A Bíblia diz que também em Romanos que não há um justo, nenhum sequer, que o homem não tem condições de buscar a Deus. E todos pecaram, estão separados da glória de Deus. E não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há a quem busque a Deus. Respondido? Sim. Ok. Pastor Elias, o senhor tem 3 minutos para comentar a resposta. Muito bem. A nossa pergunta foi se o homem é salvo para crer ou ele crê para ser salvo. Eu não entendi muito bem a resposta que pudesse corresponder e satisfazer a nossa pergunta. Mas vamos fazer a exposição do ponto de vista bíblico. O homem, na verdade, ele crê para poder ser salvo. Como eu já disse no início, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Bom, a maioria dos calvinistas, inclusive os cânones de Dort, cometeram um erro crasso ao interpretar esse versículo de uma forma totalmente errada. Isto, eles chegam a dizer que é a fé. Isto é dom de Deus. Não, não é a fé que é dom de Deus. A salvação, o dom da salvação é dom de Deus. É Deus que salva. Eu creio que a salvação começa com Deus. Tem iniciativa em Deus, mas é necessário o homem crer. Então, pela graça sois salvos, por meio da fé, ou seja, o elemento que você utiliza para poder se apropriar dessa salvação é a fé. Ela é uma condição sine qua non, ou seja, uma condição indispensável para a salvação. Portanto, a Bíblia diz o quê? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a fé é o elemento fundamental para que você possa receber essa salvação. Então a nossa salvação, ela é adquirida por meio da fé. Agora, quando alguns pensadores calvinistas dizem que o homem está morto e portanto ele não pode crer, nós devemos fazer uma grande diferença. O fato de estar morto não significa que ele está aniquilado. Nós não somos defensores do aniquilacionismo e nem mesmo os calvinistas são aniquilacionistas, porque senão a segunda morte seria a aniquilação e eles também não creem nisso. Porque quando o homem morreu em seus delitos e pecados, a imagem de Deus continuou no homem. Tanto é verdade que logo depois do dilúvio, a Bíblia diz que o homem é a imagem de Deus, capítulo 9, versículo 6 de Gênesis. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 7, mostra que o homem continua sendo a imagem de Deus. Tiago, capítulo 3, versículo 6, continua dizendo que o homem é a imagem de Deus. E, portanto, como imagem de Deus, o homem morre quanto ao corpo, mas a sua alma, ela é imortal, e o atributo da imortalidade foi comunicado ao homem. Portanto, a salvação é pela fé, ou melhor, pela graça, mas o meio que nós usamos para recebê-la é a fé. Muito bem, o senhor usou seus 3 minutos, maravilha. Agora é a vez do pastor Elcio interrogar, fazer a primeira pergunta dele ao pastor Elias. Pode fazer, pastor Elcio. Muito bem, vamos lá sem trépicas, né? Então, a pergunta que eu faço para o pastor é só com uma observação, né? O debate é sobre a questão das boas obras, né, na vida do crente, é sobre isso que é o debate. O que é, então, baseado no texto que nos foi dado, 2 Pedro 1, de 5 a 11 e na sequência,
o que é tornar-se um participante da natureza divina? O que seria então, segundo o texto ali, 2 Pedro 1, de 5 a 11, tem essa expressão, né? Participantes da natureza divina. O que isso tem a ver com essa questão de boas obras na vida do crente? Bom, ser participante da natureza divina, essa passagem ela é interpretada muito mal por algumas seitas, algumas neopentecostais, e aí nós não devemos generalizar que todas as igrejas neopentecostais têm esse tipo de interpretação. Mas aquelas mais extremadas, da confissão positiva, de quebra de maldição hereditária, que promovem os homens à divindade. Então, participar da natureza divina significa que nós somos deuses, somos pequenos deuses. Não. A participação da natureza divina é a participação do novo nascimento. A partir do momento que você nasce de novo, você é gerado pela palavra. Então veja que você tem uma nova natureza. Aquela natureza pecaminosa, agora ela é absorvida por esta nova natureza. Como diz Romanos capítulo 8, versículo 1. Os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então você tem um novo modelo, uma maneira diferente de viver. O Espírito Santo passa a habitar em você, você se torna filho de Deus, faz parte de uma outra família, e isso é a participação na natureza divina. 3 minutos para o seu comentário, pastor Elcio. Certo. Gostei da parte que fala que você foi gerado pela palavra, né? Então, justamente. A fé que vem de Deus. Então, a ideia aqui da natureza divina, o texto diz assim, 2 Pedro 1,4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então a ideia é que a vida de Cristo é comunicada a nós, segundo 1 João 5,11. Nós então passamos a participar da santidade de Deus, compartilhamos a santidade de Deus, Hebreus 12:10. Então a natureza divina é concedida exatamente como foi colocado no momento em que nós cremos. Nós passamos a ser uma nova criação, uma nova criatura de Deus, 2 Coríntios 5:17. Na conversão também faz-se necessário nós sermos libertos do poder do pecado, não da presença do pecado, mas do poder do pecado, 2 Pedro 1,4. Então isso é ser participante também da natureza divina. Após receber Cristo, nós manifestamos a graça em nossa vida. E aí que vai começar as boas obras. Deus nos concede a fé para que nós creiamos, e aí pela graça, e aí através do poder da graça em nossa vida, a manifestação da graça, então nós precisamos praticar as virtudes colocadas aqui no texto. Olha lá no versículo 9, fala assim: pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, nós precisamos praticar essas virtudes, essas boas obras. E a exortação é nós checarmos se realmente nós estamos na fé. Nós já confiamos em Cristo como Salvador. Versículo 10 fala assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Então, se não há fruto nenhum na pessoa, uma pessoa que se diz transformada pela graça de Deus, a pessoa deveria avaliar seriamente ali se ela é salva de verdade. Participar da natureza divina é nossa união com Cristo. Então temos vários textos aí, o mais famoso deles talvez seja Gálatas 2:20, né, que Paulo fala assim que já não é ele mais quem vive, mas é Cristo que vive nele. Então trata-se de uma união espiritual com Cristo. Também esse participar da natureza divina é obtido na conversão. Então nós temos aqui o texto de 1 Pedro 4:13. O receptor da natureza divina também deve escapar da corrupção do mundo, e isso tem a ver com boas obras, 2 Pedro 2:12, 1 Pedro 2:1, então você pode checar em sua Bíblia. Muito obrigado, pastor Elcio. A primeira pergunta foi feita e comentada pelos dois, agora nós vamos para a segunda rodada. Pastor Elias. Então, eu frisei essa questão de fé, porque eu penso que para um bom calvinista, e principalmente os extremados,
eles excluem totalmente a participação do homem no que diz respeito a ele ter que crer, porque se o homem ele está totalmente morto, ele não tem condições de crer e nem de se arrepender, ele precisa primeiro ter vida. Então eu entendi que o debate ele caminharia nessa linha e por isso eu me preparei dessa forma para fazer esse tipo de refutação. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, então eu vou até deixar uma que eu preparei aqui. Olha, uma vez que, de acordo com a ótica calvinista, a fé e o arrependimento são obras exclusivas de Deus, e o pecador, por estar morto, não tem nenhuma participação na obra de salvação, por que Deus exorta constantemente os pecadores a crer e se arrepender, como pode ser visto em Marcos 1:15 e outras passagens paralelas? Pastor Elcio, 3 minutos. Tudo bem. Eu acho o pastor colocou aí a questão do calvinismo extremado. Obviamente, quando se fala de arrependimento e de fé, isto se dá, não é Deus que crê para a pessoa, tá certo? O próprio Senhor Jesus Cristo chegou pregando o reino de Deus e ele também falou o quê? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, é a proposta do próprio Cristo. Então, arrependimento e fé, eles são gerados por Deus, mas é óbvio que aquele homem capacitado por Deus, aquele homem eleito por Deus, é ele que vai crer. Deus não vai crer por ele. Ninguém, outra pessoa não pode, da família não pode crer por ele. Então, Deus concede a fé. Sim, vem de Deus a fé, e aquele isto também vem no bojo da salvação, lá de Efésios 2, 8, 9 e 10, esse isto, a fé está inclusa nesse isto também, e da salvação como um todo. Então Deus concede a fé, e Deus concede o arrependimento também para que a pessoa creia. Na realidade, no livro de Atos, fé e arrependimento são quase como que sinônimos. Porque o que é arrependimento? Arrependimento é a palavra conhecida, metanoia, é o que? A pessoa mudar de mente. E mudar a sua mente em relação a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. Quem é Cristo? Quais são as propostas desse Cristo? O que ele está mandando, o que ele está ordenando. Então, no livro de Atos, constantemente tem arrependimento e fé. Atos 16, 31, talvez seria um bom versículo para falar nisso aí. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos 2, 38 também fala sobre isso, né? Na questão de fé e arrependimento. Você pode checar em sua Bíblia, Atos 2, 38. Então, fé e arrependimento, eles são concedidos por Deus, mas obviamente é o homem que se arrepende e crê depois que é alvo da graça de Deus. Pastor Elias, 3 minutos. Pois nós temos aí quase que algumas ideias meio parecidas, um tanto semelhantes, mas eu acredito que a fé, ela parte do homem, do ser humano. Deus concedeu a salvação. Capítulo 2, versículo 8, voltamos a frisar: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Qual a diferença que há nesse isto? Isto é uma palavra que, de acordo com a língua grega, está no neutro. Já graça e fé são substantivos femininos. Então não há concordância não há uma coadunação e concordância entre essas palavras. O único que sobra é dom de Deus. Então o dom de Deus, isto, não vem de vós, é dom de Deus, isto é o dom de Deus que é a graça. A salvação pela graça. Agora a fé está no homem. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A partir do momento que a pessoa ouve a palavra de Deus, é gerada a fé no seu coração e ele crê para poder ser salvo. Sem fé é impossível agradar a Deus, não tem como o homem ser salvo sem a fé. Portanto, o arrependimento, Deus está sempre convocando o homem a se arrepender, porque é necessário. Tanto a fé quanto o arrependimento são necessários. Somente a graça é suficiente para salvar? Sim, Deus quer salvar a todos. Mas é necessário, primeiro, que esse homem creia, que ele dependa. E quando eu falo de fé, eu estou fazendo aqui uma definição de fé do ponto de vista não apenas da língua grega, que é pistis. Pistis significa a crença que o homem tem nos deuses ou nos homens. De acordo com o dicionário Aurélio, fé é uma crença religiosa.
De acordo com Søren Kierkegaard, o pai do existencialismo moderno, fé é um salto no escuro. Mas a definição de fé qual é? A nossa completa dependência de Deus, de quem podemos depender e em quem podemos confiar. Então, quando o homem coloca a confiança, a sua dependência totalmente em Deus, ele recebe a salvação. Muito bem. Nós vamos agora para a segunda pergunta do pastor Elcio Bernardino Correia. Ele vai interrogar novamente o pastor Elias. Tá, ok. Então, pastor Elias, até incluindo essa questão de fé como obras, já que assim que parece que o pastor considera, se não interpreto de uma maneira errada, se vem do homem, é uma obra, né? Então, se o senhor considera assim, nossas obras, elas são as nossas obras que mantêm a nossa salvação? Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. Nossas obras, são elas que mantêm a nossa salvação? 3 minutos, pastor Elias. Bom, como o senhor já disse logo no início, né? Tetelestai, está consumado. A obra da salvação foi completada. O Senhor Jesus realizou cabalmente na cruz do Calvário a obra da salvação. Agora, para que eu possa me apropriar desta salvação, eu preciso da fé. Quem entende que isso é obra não sou eu. Quem entende são os calvinistas. Não sei se o pastor reverendo Heber compartilha da mesma ideia. Eles entendem que isso é uma obra, que isso é uma atividade humana, que é uma realização humana, que o homem não tem capacidade para crer, não tem capacidade para se arrepender, uma vez que ele está morto. Se nós entendermos assim, Deus está salvando incrédulos, porque se primeiro eu tenho que ser regenerado, e regeneração para mim é novo nascimento, e conclui-se como sendo a salvação da pessoa, então Deus está primeiro salvando para depois a pessoa crer. Se a pessoa primeiro é salva para depois crer, significa que Deus, ele salva incrédulos. Se ele salva incrédulos, isso contraria totalmente o texto bíblico, que coloca a fé como uma condição indispensável para que a pessoa seja salva. O que vai manter a sua salvação, porque a salvação já foi completada, o que vai manter você é a sua fé, a sua total dependência de Deus. Então, se você crê, você está salvo. E salvo aqui no sentido mais lato da palavra, como está na língua grega, na ação pontilhar, na ação linear, melhor. Você é salvo hoje, amanhã e até o fim, desde que você continue crendo. Ok. Seus comentários, pastor Elcio, 3 minutos também. Então, frise-se essa segurança que foi tão salientada, fiquei até espantado ao longo da sua fala, mas frise-se esse finalzinho, né? Desde que ele continue crendo. Então, nossas obras evidenciam a nossa salvação. De novo, quero salientar aqui que o debate é sobre a questão das boas obras do crente, né? Então, nossas obras evidenciam a nossa salvação. É uma evidência da nossa salvação. Nossa salvação é pela graça, conforme já foi dito, é pela fé em Cristo. A salvação não é obtida pela fé, tá certo? A salvação não é obtida pela fé e mantida pelas obras, tá certo? Vamos completar a frase aqui então. A salvação não é obtida pela fé e mantida pelas obras. Ela é sim obtida pela fé, mas é Deus que mantém o crente, tá certo? A gente não somos nós que mantemos a nossa salvação. O apóstolo Paulo aborda essa questão lá em Gálatas 3:3, ele deixa bem claro. Gálatas 3:3, né? Sois vós tão insensatos que tendes começado pelo Espírito e acabais agora pela carne? Por quê? Porque os Gálatas queriam voltar para a justificação através das obras da lei, tá certo? E aí Paulo está falando assim, olha, você crê pela fé, você é salvo, você obtém a sua salvação pela fé, e agora você quer voltar para um sistema de obras? Então você está sendo insensato. Então nós não podemos ganhar a nossa salvação e também nós não podemos obter a nossa salvação. O homem nem ganha a salvação pelo esforço próprio e também ele nem pode manter a sua salvação por esforço próprio. Quem é que mantém a salvação do crente? É o próprio Deus. Então Judas 24 fala sobre isso. João 10, capítulo 10, versículos 28 e 29 é um texto áureo a respeito disso, a manutenção da nossa salvação através de Deus. Romanos 8, 38 e 39 também é famosíssimo na questão da manutenção de Deus sobre a nossa salvação. Então negar a segurança da salvação é acreditar, de acordo com que os arminianos geralmente creem,
É acreditar que nós devemos manter a nossa própria salvação através de boas obras. E aí isso aí não é salvação pela graça. Porque se a gente que tem que trabalhar para manter nossa salvação, isso não é salvação pela graça. Nós somos salvos pelos méritos de Cristo e não pelos nossos próprios méritos. Segundo Romanos 4, de 3 a 8. Se nós tivermos que manter a nossa própria salvação, nós acabamos dizendo que a morte de Cristo não foi suficiente. E aí, conforme o próprio pastor falou, a morte de Cristo foi suficiente para nossos pecados passados, presentes e futuros. Ele consumou a obra da salvação. É isso. Tá bom. 2 segundos. Né? Nós vamos para o intervalo. Na volta, acho que vão caber, 2 perguntas de cada um. Uma com certeza. Maravilha. Muito bem, este é o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Hoje é o dia do programa com perguntas entre os debatedores, né? E nós estamos aqui com o pastor Elias Soares Moraes, ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, teólogo, escritor, entre outras atividades. E ele está representando hoje, defendendo o ponto de vista arminiano, e vai fazer a sua terceira inquirição ao pastor Elcio, que representa hoje no debate a forma calvinista, né, de entender a salvação e a manutenção dela na vida do crente. Pastor Elias, sua terceira pergunta. Muito bem, como não tem tréplica, então vamos à nossa terceira pergunta. Bom, uma vez que a incredulidade é pecado, de acordo com João, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo João 16, 7 a 9, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem. Então logo, a incredulidade é um pecado, e um pecado que conduz a pessoa ao inferno. E o pecador que não crê em Jesus não faz pelo fato de que Deus não quis que ele cresça, por conta dele não ser um eleito e Cristo não ter morrido por ele. Com razão eu pergunto, quem é o autor do pecado? Deus ou Satanás? Ave, pastor, repete a pergunta, que essa é forte. Forte, né? Essa é. Uma vez que a incredulidade é pecado. É pecado. E o pecador que não crê em Jesus não faz pelo fato de que Deus não quis que ele cresça, por conta dele não ser um eleito e Cristo não ter morrido por ele. Com razão eu pergunto, quem é o autor do pecado? Deus ou Satanás? Pastor, aos 3 minutos. Bem, muito bem, eu creio que Deus morreu por cada pessoa que já passou e já pisou na face da terra. Então, por isso que eu sou calvinista moderado. Então, eu creio na expiação ilimitada, ou então suficiente, pelo menos, tá certo? Então, eu creio nisso. Porém, o próprio Deus que enviou seu Filho Jesus para morrer por todo homem, segundo Hebreus fala, segundo 1 Timóteo, segundo 1 Pedro também fala, segundo uma leitura normal de João 3,16, esse mesmo Deus, ele também tem os seus propósitos soberanos, tá certo? E dentro desses seus propósitos soberanos, ele criou o homem, e ele criou também o homem sabendo que esse homem cairia, Adão e Eva, sabia que eles iriam cair, mas ele propôs, antes da fundação do mundo, resgatar esse homem através da eleição. Então Deus, na sua graça, na sua misericórdia, ele escolheu indivíduos para serem salvos. Esse é o plano de Deus. Quanto a essa questão de... Aí vai cair naquela velha questão de soberania de Deus e responsabilidade do homem. Deus faz o apelo universal e o homem realmente não crê. Aqueles que não creem, eles não creem ainda assim porque não querem. O Senhor Jesus fala assim, ó, vocês não quiseram crer, vocês não quiseram se arrepender. Jesus fala isso para os fariseus, por exemplo, ele fala isso para o povo. Porém, Deus não é autor do pecado, nem pode ser, mas tem essa questão, ele é soberano, ele decidiu criar o homem inicialmente livre, Adão e Eva eram livres, e eles perderam
através do pecado e contaminaram toda a raça, isso é o que a Bíblia diz, porque fala às vezes, né, porque o calvinismo fala isso, é Paulo que está falando, não é o calvinismo, é Paulo que fala isso, que o homem, não há um justo, não há um sequer, é Paulo que fala isso. Então, voltando, o finalzinho da pergunta é? Quem é o autor do pecado? Obviamente que Deus não é o autor do pecado, né? É claro que o homem é pecador, ele é pecador porque o pecado nasceu lá inicialmente com Satanás, e é claro depois o primeiro a pecar, Adão, e isso passou para a humanidade inteira. É claro que Deus não é autor do pecado, né? Seus comentários, pastor Elias. Olha, eu quero dar bem-vindos aqui ao arminiano, como já disse o outro pastor, que está acabando de nascer neste programa. Não, senhor. Porque ele acabou de dizer o seguinte, que a expiação é ilimitada, não é limitada. Mas tem um monte de calvinista. Porque o calvinista crê na expiação limitada. Outro, ele diz que Adão e Eva eram livres. Claro. Segundo, o resgate foi feito antes da fundação do mundo. E os que não creem porque não querem crer. Eu entendo um pouco de arminianismo, essa é a maior confissão arminiana que eu já vi no planeta Terra. Então, bem-vindo ao arminianismo, porque realmente o senhor, acho que ainda, com todo o respeito, o senhor é arminiano. Expiação ilimitada. Mas espera um pouquinho, acho que é um de cada vez. Prova isso. Por exemplo, primeiro, expiação ilimitada. Isso não faz parte dos 5 pontos da remonstrância, da contra-remonstrância, né? Segundo, Adão e Eva eram livres, então eles tinham o livre-arbítrio. Olha só, agora, eu sou pecador porque peco porque sou pecador? Bom, eu peco porque sou pecador. Sou pecador por quê? Porque um dia Adão pecou. A humanidade estava em Adão, e ele era o cabeça federal da raça, e como representante da raça humana, ao pecar, ele leva toda a humanidade ao pecado. Ora, se ele levou toda a humanidade ao pecado, houve um tempo em que essa humanidade não era pecadora, porque estava em Adão. Se Adão era livre, logo devemos entender que a humanidade também era livre. Não somente Adão, porque quando falamos que Deus criou Adão, nós não devemos entender apenas Adão, mas devemos entender a humanidade. E se Adão também, aí é uma outra pergunta, ele era um eleito, a humanidade também era eleita. Agora é interessante que ele sendo livre, e a humanidade também sendo livre, Adão sendo eleito, a humanidade sendo eleita, boa parte dela vai para o inferno. Vai para o inferno por quê? Porque ele mesmo já deu a resposta. Acho que nem tem mais sentido a continuação do debate. Porque ele diz que quem não crê porque não quer crer. Então ele tem liberdade, ele continua tendo liberdade. Porque se ele crê porque ele não quer crer, ele tem a liberdade de crer e não crer. Ou seja, de aceitar o plano da salvação ou rejeitar o plano da salvação. Logo, os que são salvos porque livremente escolheram ser salvos. E os que não são salvos é porque livremente escolheram não ser salvos porque não quiseram crer. Portanto, eu não vejo nem mais sentido nesse debate. Tá bom. Pastor Elcio Bernardino, o senhor tem a terceira oportunidade de fazer a pergunta para o pastor Elias. Não cai nas provocações dele, não. Não, na realidade, a réplica aí seria necessária, não vou fazer, mas essa questão aí de... o senhor continua calvinista? É, claro, calvinista moderado. Agora, a questão... Aí que tá, só para esclarecer para o telespectador, existem várias nuances dentro do calvinismo, nem todo calvinista pensa igual, nem Calvino pensava igual aos calvinistas. E o senhor é um calvinista moderado na medida em que crê que a morte de Jesus é suficiente para todos. Eficiente para os eleitos. Tá. Só. Isso a gente deixa para outro debate. Pode fazer a sua terceira pergunta. Pastor Elias, um cristão, ele pode perder a sua salvação? Só isso? 3 minutos cristão só. Pode perder a sua salvação? Por favor, de acordo com o ponto de vista arminiano, então, já que foi tão enfatizado. Muito bem. O cristão, ele pode perder a sua salvação a partir do momento que ele deixa de depender de Deus. E qual que é a dependência de Deus? É continuar crendo no sacrifício salvífico do Calvário. O apóstolo Paulo deixou isso muito claro na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos
de número 1 até o versículo de número 3, capítulo 15. Assim está escrito: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se, olha a conjunção, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então, de acordo com essa expressão do apóstolo Paulo, o cristão pode sim perder a sua salvação a partir do momento que ele deixa de crer. E como o senhor muito bem disse, numa confissão, diga-se de passagem, extremamente arminiana, que a pessoa pode crer e pode não crer, ela tem liberdade para crer e para deixar de crer, como o senhor, a pessoa pode crer ou deixar de crer, a pessoa pode deixar de crer nesse caso. A partir do momento que ele deixa de crer, que nós chamamos isso de apostasia, ele deixa de depender de Deus, então ele pode perder essa salvação. 3 minutos, pastor Elcio. Bem, então nós cremos, os batistas creem, segundo o ponto de vista bíblico, que um crente verdadeiro, ele não pode perder a salvação de maneira alguma, tá certo? Um crente é aquele que pela fé, ele recebeu a salvação e confiou totalmente em Jesus Cristo para a salvação como seu único salvador. Aí os versículos básicos, João 3,16, Atos 16,31, Efésios 2, 8 e 9, o nosso texto aqui. Agora, o que é um crente? O crente é uma nova criatura, 2 Coríntios 5,17. Então, uma nova criatura, ele está em Cristo. Então, ele não vai deixar de ser uma nova criatura nunca. Ele não pode perder a sua salvação. O crente também é alguém redimido. 1 Pedro 1, 18 e 19. O que é ser redimido? Ser redimido é ser comprado. É alguém que foi comprado, adquirido por um preço. No caso, o preço que o crente é adquirido simplesmente é o sangue de Cristo. E para desfazer essa transação é impossível. Um crente também é alguém justificado, Romanos 5:1. Ou seja, justificar é ser tornado, declarado justo. Para o crente perder a salvação, Deus teria que tirar a sua declaração sobre essa vida, essa declaração de justiça sobre a sua pessoa. Um crente também é alguém que entra num processo de começo, meio e fim. Ou seja, lá o texto ali em Romanos 8, 38 e 39. Então, a pessoa é chamada, a pessoa depois ela é predestinada, a pessoa vai chegar até a glorificação. Então, é um processo de começo, meio e fim. Nada pode remover um crente da mão de Deus. É o evangelista João que fala isso claramente lá em João 10, 28 e 29. Nada pode tirar ali um crente na mão de Deus. Deus também é aquele, segundo Judas 24, é aquele que guarda a nossa salvação. Então não somos nós que conseguimos manter a nossa salvação. É Deus que nos guarda. Aquele famoso hino lá, segura na mão de Deus, né? É mais fácil, é Deus que segura em nossa mão para a nossa salvação. O crente também irá demonstrar o fruto do Espírito, não as obras da carne. O crente é selado por Espírito Santo, isso é muito importante porque o crente é selado por Espírito Santo e esses selos era um símbolo de posse, de propriedade ali. E também o crente, ele é redimido e o penhor para essa transação ser efetuada é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Então, Deus não pode pegar e tirar esse penhor aí. Filipenses 1,6 fala: Deus começou e vai terminar a boa obra que começou em vós, a obra da salvação. E ninguém pode condenar um verdadeiro crente. Romanos 8:1, 8:33 a 34. Então nós vemos aí que um verdadeiro crente, ele nunca vai se apartar do evangelho nem de Deus. Ele pode cair uma vez aqui e tal, e Deus vai cuidar disso também, mas ele é mantido pela graça de Deus. Tá. Pastor Elias, nós vamos ter oportunidade para uma última pergunta de cada um de vocês. Muito bem. Pode fazer a sua. Bom, a minha pergunta é o seguinte: de acordo com os calvinistas, a eleição ela é incondicional. E daí não haver necessidade da cooperação do homem na salvação, que é obra exclusiva de Deus. Com base nessa assertiva, eu pergunto: Adão era um eleito? E ainda, a humanidade era eleita? 3 minutos, pastor Elcio.
Adão comprovou o fato de ser eleito porque Deus operou na sua vida. Hebreus 11 fala que ele é um dos heróis da fé. Depois Deus cuidou da sua redenção. No caso aí, ele pecou, ele escolheu desobedecer a Deus, tá certo? Ele escolheu desobedecer a Deus, mas o próprio Deus então tratou disso. Ele foi lá e providenciou então o sacrifício necessário para que ele pudesse então acertar as contas com Deus. Ele é citado como um dos heróis da fé. Então Adão, a evidência fala que ele era um eleito, tal qual o filho dele já é dito no Novo Testamento como um não eleito, né? Caim, por exemplo, que era do maligno, é citado assim. Abel é dito como um salvo, que fala o sangue de Abel clama até hoje. Então nós vemos essas afirmativas no Novo Testamento assegurando a condição. O que vai, na realidade, é que você está começando, né, lá do Antigo Testamento, mas pressupondo depois até agora. Mas veja bem, o que vai declarar se alguém era eleito ou não é o final, né? E o Novo Testamento fala que Adão era eleito, afinal de contas. E a humanidade? Humanidade, não, isso é óbvio no Novo Testamento. O Novo Testamento é claro que Deus, desde a fundação do mundo, né, elegeu que Deus, isso tem a ver com a onisciência de Deus, porque Deus sabia tudo, tá certo? Deus sabia que Adão cairia, então ele elegeu, tá certo? Aqueles que ele elegeu, tá certo? Alguns dentre a humanidade, e entre a humanidade alguns foram assegurados que creriam. Aquilo que foi colocado antes, né? Mas então o homem não quer porque não crê porque não quer. Não, na realidade ele não crê porque não quer em sua responsabilidade, mas ele não tem capacidade disso também. Por quê? Porque a graça de Deus não agiu nele eficazmente. Então ele não vai crer de maneira alguma, mas o Novo Testamento ainda assim fala que ele é responsável. Agora, começando lá de novo em Adão, tem bastante tempo, né? Então, começando lá em a humanidade, olha, da mesma forma que Adão era eleito, a humanidade caiu com ele. Agora, a humanidade a partir dele, tá certo? A gente tem que começar a gente tem que saber que houve um ponto inicial aí. Adão é o pai de todos. A partir dele, Adão e Eva. Então começou ali. Então a gente tá olhando para trás, mas eu estou olhando a partir de Adão para frente. Você já está perscrutando os planos de Deus lá anteriores, lá na eternidade. Então aí outros 500, né? Bom. Pastor Elias, seus comentários. Olha, a cada vez mais eu estou saindo daqui convicto de que o senhor é um arminiano e não sabe. Não, senhor. Olha, bem-vindo novamente ao arminianismo. Bom, claro primeiro... que não, claro que não. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de saber onde está. O senhor disse que em Hebreus 11 está escrito que Adão era um herói da fé e um eleito. Essa passagem não existe na Bíblia. Com todo respeito, pastor e professor, não existe essa citação na Bíblia de que ele é um eleito. As alusões feitas a Adão no Novo Testamento é sempre ele como pecador. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Depois Paulo, fazendo alusão em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 9 até o versículo 15, falou: não foi Adão quem pecou, quem foi enganado, mas Eva caiu em transgressão e levou Adão ao pecado. Sempre a alusão feita a Adão é de um pecador, e nunca de um eleito, e nunca de um herói da fé. Essa passagem ela acabou de ser criada também. Então precisa ser provada essa passagem. Segundo, o senhor disse que a humanidade caiu com ele. A minha pergunta é: só cai quem está em pé. Uma pessoa que já está caída não tem como cair, é uma redundância. Se caiu é porque um dia esteve de pé. Terceiro ponto, o senhor disse que Adão era um eleito. Ora, se Adão era um eleito e a humanidade estava nele, não tinha como Adão ser eleito e a humanidade não ser eleita, uma vez que ela estava nele. Porque se disser não, a humanidade estava nele só quanto ao pecado. Ora, quer dizer que para pecar, a humanidade estava nele. Para ser salva ou eleita, a humanidade deixou de estar nele. Então há uma incongruência, há um anacronismo nessa afirmação, nessa declaração
que é incompatível com o texto bíblico. Então, se Adão era eleito, a humanidade era eleita. Agora, se a humanidade era eleita, eu pergunto por que a maioria vai para o inferno e vai ser condenado para sofrer eternamente? É uma questão que precisa ser respondida. Outra, o senhor acabou de confessar que os que foram eleitos de acordo com a onisciência de Deus, segundo a presciência de Deus. E não é justamente essa a confissão arminiana? O que é que falta para eu dar para o senhor o bem-vindo ao mundo dos arminianos? Pastor Elias. Vamos lá. Pastor Elcio, o senhor também tem direito a uma pergunta última para o pastor Elias. Pode fazer. Muito bem. Bom, primeiro eu não falei de presciência, falei de onisciência. Tá certo? É diferente. Mas já que foi nessa base, então qual seria a base da eleição? 1 Pedro 1:2. Então vamos para lá. É porque eu não quero ser taxado como arminiano, que não sou, né? Então vamos para lá. Qual que é a base ali da eleição em 1 Pedro 1:2? É a pergunta? É. Ah, muito bem. O senhor tem certeza? O senhor quer fazer essa pergunta? Oi? É pergunta ou o senhor está fazendo uma assertiva? Qual é a base? Lê 1 Pedro 1:2 para não tomar o tempo dele. 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça, paz vos seja multiplicado. Qual é a pergunta do senhor? Então, qual que é, segundo esse texto aqui, a base da eleição? Segundo o ponto de vista arminiano. Arminiano. Eu vou responder com uma afirmação que um professor, quando eu estava na 4ª série, ele fez. Olha, a sua declaração é óbvia e ululante, é gritante. Eu creio que a resposta está gritante no texto. Eleitos segundo a presciência de Deus. Presciência e onisciência são termos intercambiáveis para dizer a mesma coisa. A presciência significa que Deus tem uma ciência anterior, e a onisciência, esse atributo incomunicável de Deus, engloba essa presciência. Só é presciente quem é onisciente. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Portanto, aqueles que Deus, na eternidade, previu que creriam, e o senhor até chegou a fazer essa confissão, que creriam, esses foram eleitos. Nós não descremos aqui na eleição e nem na predestinação. É predestinado segundo a presciência de Deus. Eleito segundo a presciência de Deus. A base da eleição é a presciência de Deus. Até porque a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, que a eleição ela aconteceu antes da fundação do mundo. Se foi antes da fundação do mundo, ela foi antes que Adão fosse criado e antes que ele tivesse pecado. Então Deus, ele fez essa eleição daqueles que ele viu que creriam. Então ele já elegeu. E essa é a eleição segundo a presciência de Deus. Então qual é a base? A presciência de Deus, o pré-conhecimento de Deus, conforme também está em Romanos, muito usado pelos calvinistas, mas parece-me que esse texto aqui, ele é excluído. Romanos capítulo 8, versículo de número 29, olha só que pérola de Paulo, né? Eu também gosto muito dessas expressões de Paulo. Capítulo 8, versículo 29, olha o que está escrito, olha. Porque os que dantes conheceu, ou seja, que conheceu de antemão. Isso aqui está falando nada mais, nada menos da presciência de Deus. Também os predestinou, ou seja, o que vem primeiro? A predestinação ou o pré-conhecimento? O pré-conhecimento, a presciência, e depois a predestinação, e depois a eleição. Seus comentários, pastor Elcio. 3 minutos para o senhor. Ok. A realidade, colocando assim, fica tão simples quanto uma questão de 4ª série. Porém, não é bem assim. Presciência, para muitos comentaristas, muitos intérpretes estudiosos da palavra de Deus, não é somente um conhecimento anterior, porque o campo semântico do grego, conforme o próprio pastor pôde demonstrar aí, é muito vasto. Então, presciência não significa somente um conhecimento anterior, mas significa também um plano interior, tá certo? Um plano de Deus anterior. Presciência significa um plano deliberado de Deus. Era plano de Deus agir assim, para salvar. E a ciência que está nesse plano será concretizado.
Então, Deus deliberadamente planeja, e aquilo que ele planeja, ele sabe, obviamente, que ele é presciente e obviamente que ele é onisciente. Então, esse plano será concretizado, ou seja, quem ele elege será sem dúvida salvo, mas não começa com o homem, não começa com Deus. Deus não fica olhando lá para pecadores ali incapazes de crer. Olha, eu acho que aquele lá vai aceitar, aquele outro vai conseguir aceitar, aquele lá está quase. Não, Deus olha para uma humanidade decaída após o pecado de Adão, ele sabe de todas as coisas, e pela graça, então, ele num relacionamento, e aquele versículo que o pastor apontou, Romanos 8:29, também tem a ver com um relacionamento. Não é só pegar e de novo olhar na janela, olhar no muro ali de Deus e falar assim, aquele vai, aquele não vai. Mas significa um relacionamento que Deus tem, e por algum motivo escondido na sua graça, ele pega e fala assim, eu elejo esse. Nós não sabemos, é a graça de Deus e é o plano de Deus, e esse plano vai ser concretizado. O que determina que alguém vai ser realmente salvo é a graça de Deus. A presciência, então, é o plano de Deus. Atos 2:23 fala presciência, como Jesus, então, sendo essa presciência, é o plano de Deus para que Jesus fosse morto no Calvário. E a palavra ali é presciência. Aqui pertinho também, 1 Pedro 1:18, 19 e 20 fala, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, o mesmo termo, tá certo? Ainda antes da fundação do mundo, mas a manifestação nesses últimos tempos por amor de vós. Ou seja, de novo, está falando do plano de Deus, o plano salvífico. Amém. Bom, para ajudar vocês de casa, ou atrapalhar, não sei, a repórter fez a mesma pergunta para pessoas que ela encontrou lá na Conde de Sarzedas. Alguns são pastores, outros não. Vamos ver as respostas. Se a salvação é obra exclusiva de Deus, por que o salvo tem de confirmá-la com obras? Na verdade, a Bíblia fala que salvação não vem por obras, né? Salvação é pela graça, né? É dom. A Bíblia fala que é um dom gratuito de Deus. Então, na verdade, nós não se esforçamos, até porque o esforço já foi feito na cruz do Calvário. Eu acho que as obras fazem parte também da salvação, mesmo sendo uma coisa depende de Deus. Da outra. Exatamente, isso. Para que outros sejam salvos, né? Porque Deus, como Deus, nosso Deus é um Deus santo, exige que quem o serve seja santo. E para você ser santo tem que ter algumas atitudes, certo? Deve ser de práticas pecaminosas. A Bíblia diz que nós somos salvos não pelas obras, mas pela fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, se nós somos salvos, a obra já começou pelo Espírito Santo, que diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Bem, eu estou aqui com o pastor Elias e com o pastor Elcio. Ambos estão com o contato deles no site vejamsó.com.br, né? E estão à disposição dos irmãos para tirar dúvida, responder e-mail, atender palestra, receber oferta, tudo isso eles estão à disposição de vocês. Agradeço a presença de ambos. Embora um represente o pensamento calvinista e o outro represente o pensamento arminiano, em uma coisa todos eles e nós concordamos: aquele que é alcançado pela graça e reconhece Jesus Cristo como Salvador está salvo, e espera-se na vida desta pessoa resultados desta salvação, né? A palavra obras é uma palavra contaminada pelo debate teológico desde os dias de Lutero, e por isso às vezes ela é mal compreendida, como a gente percebeu aí nas entrevistas. Agora, os resultados da salvação são esperados em todos aqueles que de fato um dia nasceram de novo, e servem para que a própria pessoa se avalie, como Paulo várias e reiteradas vezes perguntou, né, aos seus leitores se eles tinham certeza da sua salvação por apresentarem ou deixarem de apresentar esses resultados. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nós nos veremos novamente no próximo Vejam Só.